Boa noite. Hoje a gente vai falar do capítulo 48, que é sobre as lesões osteocondrais do talos. As lesões osteocondrais do talos foram descritas primeiramente como osteocondrite dissecante por imaginar que se tratava de um processo necrótico resultante de alterações na microcirculação local. As lesões dos tecidos condral e osteocondral do tornozelo estão comumente relacionadas à entorse de tornozelo, que afeta uma em cada 10 mil pessoas diariamente nos Estados Unidos. Em metade das entorses graves, particularmente as relacionadas com atividades desportivas, é possível detectar lesões osteocondrais da articulação tibio-talar. Traumas graves podem causar pequenas lesões na cartilagem articular, permitindo a formação de fissuras por onde o líquido sinovial penetra, iniciando a formação de lesões osteocondrais por descolamento da camada de cartilagem articular ou formação de cistos subcondrais. Uma das explicações mais prováveis para o aparecimento de lesões osteocondrais é atribuída às pequenas fraturas condrais decorrentes de trauma agudo, alterações importantes na vascularização do osso subcondral, que são complicadas pela desestruturação física e funcional dos tecidos locais. Esta é também a explicação mais plausível para a produção de dor nas lesões osteocondrais do tornozelo. Complementando essa ideia, sugere-se a participação de traumas repetidos, de baixa intensidade e crônicos na gênese dessas lesões. Segundo essa teoria, as pequenas fissuras da cartilagem articular evoluem das camadas superficiais para as profundas e daí para o osso subcondral, onde encontram condições favoráveis para sua progressão inexorável. Considerando válidas essas teorias, é fácil imaginar a enorme importância da instabilidade do tornozelo, aguda ou crônica, na gênese dessas lesões. O movimento anômalo das superfícies articulares sob condições de instabilidade favorece sobrecarga mecânica e traumas repetidos, condições ideais para a produção de lesões osteocondrais do talos. Cerca de 40% dos pacientes com diagnóstico de instabilidade crônica do tornozelo apresentam lesões osteocondrais confirmadas no momento do tratamento cirúrgico. A longo prazo, a instabilidade torna-se a causa mais comum de doença degenerativa do tornozelo e, certamente, as lesões osteocondrais não diagnosticadas desempenham um papel importante nessa ação causal. A suspeita diagnóstica de lesão osteocondral do talos inicia-se com a queixa da dor relacionada à atividade física, geralmente com história de traumas anteriores. Pode ocorrer derrame articular, falseio, bloqueio articular ou pinçamento doloroso. A dor típica é considerada profunda e relacionada à carga axial. Apesar das queixas já mencionadas, o exame físico não é claro e limita-se à dor articular difusa durante flexão e extensão máxima e áreas sensíveis ao toque na linha articular tibio-talar e, eventualmente, presença de pequeno derrame articular. Testar a estabilidade do tornozelo é essencial para o diagnóstico de lesões ligamentares, que são frequentemente associadas, ou é a principal causa de lesão osteocondral do tornozelo. O alinhamento tibio-talar e a postura do pé durante o apoio estático dinâmico devem ser observados, pois podem determinar sobrecargas em áreas específicas da articulação do tornozelo, bem como participar da instabilidade articular. Apesar da grande chance de diagnósticos falsos negativos, as radiografias simples do tornozelo, nas incidências AP lateral e oblíqua, são os primeiros exames de imagem a serem obtidos no processo diagnóstico das lesões osteocondrais do talos. As radiografias simples são extremamente limitadas na identificação, caracterização, tipificação e mensuração dessas lesões. A identificação de detalhes como fragmentação, presença de cistos subcondrais, grau de descolamento e deslocamento de fragmentos osteocondrais e mesmo a mensuração das dimensões das lesões não é segura. O achado mais comum na radiografia simples é a presença de área radiolucente mal definida na cúpula do talos, no local onde se instalou o processo patológico característico das lesões osteocondrais do talos. A tomografia computadorizada axial apresenta como principal limitação a incapacidade de fornecer dados sobre a qualidade e vitalidade da cartilagem articular, mas é o principal recurso na avaliação das alterações ósseas associadas à lesão, mensuração e localização, além da definição de desvio dos fragmentos. Portanto, essa modalidade de imagem tem capacidade de tipificar as lesões. A injeção intraarticular de contraste para artrotomografia computadorizada aumenta a sensibilidade do exame e melhora as informações qualitativa e quantitativamente. A ressonância magnética fornece informações sobre áreas de contusão óssea no trauma agudo, permite a avaliação da cartilagem articular e a presença de alterações inflamatórias subcondrais. As imagens de ressonância magnética correlacionam-se positivamente em 65% dos casos com as anormalidades observadas durante a artroscopia e permitem a identificação da profundidade da lesão condral e são, portanto, considerados o recurso padrão ouro no diagnóstico de lesões osteocondrais.
A classificação mais difundida para lesões osteocondrais do talos é a proposta por Bernay e Hart, em 1959, que se baseia em parâmetros radiográficos e anatômicos por meio de análise histológica de membros amputados submetidos a movimentos traumáticos pré-estabelecidos. A classificação de Bernat e Hart é baseada no grau de deslocamento do fragmento osteocondral e possui 4 estágios. Estágio 1, pequena área de compressão trabecular subcondral focal. Estágio 2, fragmento parcialmente solto, fratura incompleta. Estágio 3, fragmento solto, fratura completa, mas não deslocado. E o estágio 4, que é o fragmento solto, fratura completa e deslocada de seu leito. Em 2001, Scraton e McDermott adicionaram o estágio 5 à classificação de Bernat e Hart, caracterizado pela presença de cistos osteocondrais de tamanho correspondente às lesões originais, logo abaixo da superfície articular danificada. Heikin, em 2004, adicionou o estágio 6 à mesma classificação, definido pela combinação de lesão osteocondral do talos e formação maciça de cisto subcondral, geralmente com volumes acima de 3 centímetros cúbicos. Lumer et al., em 1993, desenvolveram uma classificação baseada na classificação aí de Bernat e Hart, mas utilizando imagens de tomografia axial computadorizada. Segundo essa classificação, são possíveis 5 estágios, sendo o 1 compressão condral sem fragmentação, o 2 fratura parcial sem desvio, o estágio 3 fratura completa com fragmento não desviado, fratura 4 fragmento deslocado do seu leito, e estágio 5 defeito fibroso radiotransparente. Em 1995, Cheng et al. Classificaram as lesões osteocondrais do talos utilizando como base os achados macroscópicos da região, obtidos através da artroscopia. Segundo essa classificação, são possíveis 6 estágios diferentes de lesão. Estágio A, cartilagem mole e lisa. B, a cartilagem áspera, mas íntegra. Tipo C, fibrilação e fissuras cartilaginosas. O estágio D, retalho de cartilagem ou osso exposto. O estágio E, fragmento livre desvitalizado, mas não desviado. E o estágio F, fragmento osteocondral desviado do seu leito. Hepler et al. Classificaram as lesões usando ressonância magnética. De acordo com seu sistema, são possíveis 5 estágios diferentes, com subdivisão no segundo. O estágio 1 é dano restrito à cartilagem articular. Estágio 2, lesão de cartilagem com lesão óssea acompanhada de edema ósseo local. O estágio 2B é lesão de cartilagem com lesão óssea sem o edema ósseo. E o estágio 3, fragmento destacado, mas não deslocado. No estágio 4, fragmento destacado e deslocado. E o estágio 5, formação de cisto subcondral. Mintz et al. Combinou observações artroscópicas com ressonância magnética para projetar sua classificação para lesões osteocondrais do talos, que seguem a mesma dinâmica das demais classificações. 6 estágios diferentes são possíveis. O estágio 0, cartilagem normal. 1, hipersinal de cartilagem na ressonância, mas com aspecto artroscópico normal. 2, fibrilação e fissuras que não atingem o osso. 3, presença de retalho cartilaginoso com exposição do osso subcondral. 4, fragmento solto não desviado. E o 5, fragmento desviado. Apesar da conhecida possibilidade na superestimação das lesões, há uma tendência clara e bem definida na literatura de valorizar as imagens obtidas por ressonância magnética, principalmente as de alta resolução, devido à sua excelente correlação com os achados artroscópicos, o que auxilia muito no planejamento terapêutico e na predição prognóstica. A ressonância magnética é o melhor recurso para o diagnóstico e acompanhamento do envolvimento da medula óssea subcondral, devido ao bombeamento do líquido sinovial através da área de fissuração ou erosão da cartilagem articular. O aumento da pressão hidrostática na medula óssea, logo abaixo da placa óssea subcondral, interfere na perfusão local, o que determina o aparecimento de osteonecrose e consequente formação de cistos subcondrais. Fatores prognósticos. Tamanho. As dimensões, principalmente a área das lesões osteocondrais, sempre foram consideradas um dos principais fatores prognósticos. Pareceu claro, a partir de inúmeras observações clínicas, que a melhor indicação para tratamento de lesões com áreas menores que 1,5 cm², mesmo que recidivadas, seria o desbridamento da área lesionada, seguido ali de estimulação da medula óssea, através de multiperfuração ou microfraturas da placa óssea subcondral por via artroscópica. Estudos recentes, entretanto, sugerem que lesões com diâmetros superiores a 10,2 milímetros apresentam pior prognóstico com essa modalidade de tratamento. Esse achado pode ser explicado pela falha na distribuição de forças em lesões com superfícies maiores, o que gera sobrecarga insustentável às regiões adjacentes à lesão, estendendo seus limites para áreas cartilaginosas anteriormente normais. Localização.
A localização das lesões influencia no prognóstico, mas pela estabilidade do tecido de reparação do que pela área ou quadrante em que a lesão está posicionada. Sabe-se que lesões localizadas nas áreas marginais arredondadas da superfície articular do talos, também conhecida como ombros do talos, oferecem condições mais precárias para estabilização do tecido de reparação, lesões não contidas, e são, portanto, de prognóstico mais reservado. Às vezes, a lesão não está exatamente nos ombros do talos, mas durante o desbridamento da lesão, identifica-se o comprometimento de suas paredes e, portanto, sua capacidade de contenção, o que também representa um risco para o prognóstico. Sem bordas de boa qualidade, a cartilagem que se forma torna-se mais instável, aumentando as chances de formação de fibrocartilagem mecanicamente desfavorável, rica em colágeno tipo 1. Nas lesões onde a principal opção de tratamento é enxertia osteocondral, a falta de estabilidade dos cilindros enxertados também influencia negativamente as taxas de sucesso do tratamento. Henke et al. Dividiram a superfície articular do talos em 9 regiões e avaliaram a frequência de incidência de lesões osteocondrais do talos em cada uma dessas regiões. Diferentemente do conceito clássico que mencionava a maior incidência de lesões osteocondrais nos quadrantes póstero-medial e anterolateral da superfície do talos, foi demonstrado que as lesões ocorrem mais comumente na zona equatorial do talos, ali nas áreas 4, 5 e 6 de Henke. Na figura ali 4, nós apresentamos ali as superfícies articulares do talos na sua divisão e a frequência das incidências de lesões osteocondrais. Idade. A idade do paciente no momento da lesão é considerada um importante fator prognóstico. A juventude é considerada uma vantagem na cicatrização de lesões cartilaginosas, fato observado clinicamente com melhores resultados em pacientes mais jovens tratados de lesões osteocondrais do joelho. Porém, há controvérsia sobre esta afirmação, uma vez que alguns autores não identificaram diferença nos resultados quando apenas a idade é levada em consideração, negando essa correlação. Baxter et al. Demonstraram a diminuição do potencial de proliferação de células mesenquimais, complementando as observações de Banff et al., que identificaram a diminuição do potencial de proliferação e diferenciação dessas células em idades mais avançadas. Com base nesses dados, Giannini et al. Desenvolveram seu algoritmo de tratamento utilizando o limite de 50 anos de idade como ponto determinante de mudanças de comportamento. Pacientes mais jovens e menores de 50 anos foram submetidos a técnicas de reparo articular, enquanto pacientes mais velhos foram submetidos a procedimentos de resgate, como artrodese ou artroplastia do tornozelo, devido à sua diferente evolução e capacidade de reparo. Contradizendo essas opiniões, Choi et al., em 2012, não observaram qualquer correlação entre a idade dos pacientes e os resultados obtidos no tratamento das lesões osteocondrais do talos no estudo envolvendo 173 pacientes. Cistos subcondrais e profundidade. A ocorrência de lesões císticas subcondrais indica pior prognóstico e resultados insatisfatórios podem ser esperados em 53% dos pacientes desse grupo. Embora existam autores que mantêm a indicação do tratamento de lesões osteocondrais do talos com pequenos cistos subcondrais através do método de estimulação da medula óssea, a maioria das observações sugere que este é um fator importante de deteriorização da resposta tecidual e, consequentemente, do prognóstico das lesões. A presença de cistos multicâmeras ou grandes volumes que comprometem a estrutura óssea subcondral e a própria qualidade da irrigação local são decisivas na mudança de tática operatória e são indicadores importantes no momento da tomada de decisão no desenvolvimento de um programa terapêutico. Cistos maciços são difíceis de abordar e requerem grandes enxertos, muitas vezes equivalentes bancários, com as consequências e desvantagens inerentes ao método. Outros fatores prognósticos. Lesões condrais versus lesões osteocondrais. Através da observação de 283 pacientes durante um tempo médio de 52 meses, Choi et al. Demonstraram que não houve diferenças no prognóstico de lesões que comprometiam apenas as camadas condrais versus aquelas que ultrapassavam a placa óssea subcondral. A explicação para esse achado pode estar na falha da integridade das camadas intermediárias e profundas da cartilagem articular, responsáveis pela impermeabilização do osso subcondral e medular ao líquido sinovial. Podem estar presentes condições para instalação e progressão de lesões osteocondrais do talos, independentemente da profundidade da lesão original. O suporte de peso corporal. Embora alguns autores acreditam que a carga precoce no resultado final de lesões osteocondrais pequenas e médias sejam melhores, Gil et al. Demonstraram histologicamente que a manutenção da supressão de carga no pós-operatório influencia definitivamente a velocidade de preenchimento e a qualidade do tecido de reparo das lesões osteocondrais. Esses autores sugerem que a carga precoce determina a predominância
da fibrocartilagem no tecido reparado, enquanto um período de 8 a 12 semanas sem carga pode levar à formação de cartilagem hialina com características biológicas e físicas muito semelhantes às da cartilagem original. Edema da medula óssea. O quadro clínico e o prognóstico das lesões osteocondrais estão inversamente relacionados à intensidade do edema da medula óssea observado na ressonância magnética. Esse achado também serve como indicador para a resolução do processo terapêutico e pode auxiliar na fase de liberação e retorno às atividades normais dos pacientes tratados. Instabilidade articular e traumas repetidos. A instabilidade articular e traumas repetidos, aí, além da presença de osteófitos articulares marginais, são indicações indiretas de mau prognóstico de lesões osteocondrais do talos. Sob o tratamento das lesões osteocondrais do talos devem ser restritos a lesões sintomáticas. O eventual achado de lesões osteocondrais assintomáticas, independentemente de sua localização, tipo e dimensões, deve ser relatado ao paciente ou seus familiares, e o caso deve ser acompanhado em intervalos regulares em busca de possível deteriorização articular. Nenhuma modalidade de tratamento ou intervenção é necessária enquanto o paciente permanecer sem queixa sobre essa lesão. Por se tratarem de lesões relacionadas à deteriorização articular a médio e longo prazo, o paciente e sua família devem ser alertados para os perigos da desvalorização e do relativo descaso com o achado. Sobre o tratamento conservador, as modalidades de tratamento não cirúrgico disponíveis na literatura incluem modificação das atividades de vida diária, infiltração intraarticular com esteroides, uso de órteses, supressão de cargas, botas e órteses imobilizadoras, entre outros. Vários autores consideram o tratamento conservador, caracterizado por um período sem carga no membro afetado, uso de botas e muletas, como uma tentativa válida para todo e qualquer paciente com lesão osteocondral do talos. O resultado desse tipo de tratamento é bastante variável e não ultrapassa a cifra de 45% de resultados excelentes demonstrados por Toll et al. Em uma análise sistemática da literatura do ano de 2000. Chiari et al., em 2002, obtiveram 54% de bons resultados com um tratamento conservador de lesões osteocondrais graves com segmento de 38 meses e concluíram que esse tipo de tratamento é viável com baixíssimos riscos de desenvolvimento de artrose secundária. Injeções intraarticulares de hialuranato e plasma rico em plaquetas têm sido apontadas como opções intermediárias entre as formas conservadoras e cirúrgicas para o tratamento de lesões osteocondrais. Um estudo prospectivo envolvendo 15 pacientes mostrou melhora na intensidade da dor e na avaliação funcional, que continuou por 6 meses após uma injeção intraarticular semanal, totalizando 3, de 20 mg de hialuranato de sódio. Outro estudo comparou o resultado funcional e a dor após injeção de hialuranato ou o plasma rico em plaquetas em 32 pacientes, e os autores consideram que houve melhora em ambos os grupos até o 6º mês. A partir daí, o grupo que recebeu o plasma rico em plaquetas apresentou melhores resultados, mas esses ainda são inconsistentes ou imprevisíveis. Os adeptos desse recurso o consideram como tratamento de primeira linha para pacientes com lesões osteocondrais primárias e tratamento de segunda linha para pacientes que mantêm os sintomas após o tratamento cirúrgico. Também pode ser indicado em pacientes sintomáticos, não candidatos à cirurgia por contraindicações médicas, ou naqueles pacientes onde se pretende adiar o tratamento cirúrgico devido ao longo período de recuperação, como é o caso de atletas. O plasma rico em fatores de crescimento é uma forma de plasma rico em plaquetas, considerado transportador biológico de uma mistura complexa de proteínas bioativas essenciais ao processo normal de cicatrização, incluindo fatores anabólicos e protetores da cartilagem, como o fator de crescimento transformante beta-1, o fator de crescimento derivado de plaquetas e o fator de crescimento insulina-like 1, e que tem efeitos potenciais no reparo de lesões osteocondrais e de artrose. Essas informações e aplicações terapêuticas ainda necessitam de mais estudos para consolidar sua aplicabilidade na prática diária. Uma vez diagnosticada a lesão osteocondral e realizado o estadiamento da lesão, é necessário escolher a melhor tática para o tratamento cirúrgico de cada paciente. O tratamento cirúrgico das lesões osteocondrais do tornozelo podem ser divididos em 5 grupos principais de procedimentos: redução e fixação de fragmentos osteocondrais, estimulação da medula óssea, substituição da cartilagem articular, terapia celular regenerativa e implantes metálicos. O desenvolvimento e a difusão da cirurgia artroscópica têm colaborado enormemente no tratamento das lesões osteocondrais do talos, uma vez que a primeira linha de tratamento da grande maioria dessas lesões pode ser realizada através desse método. Então, redução e fixação de fragmentos osteocondrais.
As fraturas osteocondrais agudas, produzidas principalmente por trauma de inversão do tornozelo, costumam ser acompanhadas de muita dor e sinais clínicos articulares exuberantes. Radiografias podem apontar para a presença de fragmentos completamente destacados e descolados de seus leitos. Imagens de tomografia computadorizada podem ser necessárias para a localização e mensuração exata das lesões, bem como para esclarecimento de casos suspeitos. Nessas condições, o paciente deve ser atendido com urgência e os fragmentos, quando viável, devem ser reduzidos e fixados em seu leito original. O procedimento pode ser realizado por via artroscópica e os fragmentos fixados com dardos ou parafusos de material absorvível, o que proporciona excelente resultado funcional. Quando os fragmentos são menores ou desvitalizados, são ressecados e o fundo das lesões é tratado com estimulação de medula óssea. Apesar do bom prognóstico para a consolidação da fratura, a deteriorização da cartilagem que recobre os fragmentos pode ser esperada em 1/3 dos casos. Estimulação da medula óssea, caso a cartilagem articular apresente apenas áreas de amolecimento, né, condromalácia ou fibrilação, sem exposição do osso subcondral e com boa estabilidade tecidual, o desbridamento superficial e a selagem da superfície condral com uso de radiofrequência podem ser realizados como alternativa ao uso de microfraturas. Em pacientes com cartilagem intacta, a perfuração retrógrada e o enxerto ósseo na região subcondral é a melhor opção. Perfurações e microfraturas anterógradas. A justificativa por trás das múltiplas ou microperfurações para tratamento das lesões osteocondrais do talos baseia-se na perfuração do osso subcondral, permitindo o contato da medula óssea com o foco da lesão. Além da migração de células mesenquimais multipotentes para o leito da lesão, há também indução à neovascularização local, com influxo celular para a zona de reparo. Alguns preceitos básicos devem ser seguidos para o sucesso desses procedimentos. As bordas das lesões devem ser cicatrizadas e os tecidos moles removidos até que uma cartilagem saudável seja alcançada e firmemente aderida ao osso subcondral. As bordas devem ser tão regulares e perpendiculares quanto possível à placa óssea subcondral. Perfurações ou microfraturas no osso subcondral devem ser feitas perpendicularmente à superfície e com intervalos de 3 a 4 milímetros entre si. Sua profundidade deve ser de pelo menos 3 milímetros para garantir a passagem do osso subcondral e deve ser iniciado da periferia da lesão, terminando no centro. O sangramento na parte inferior da lesão, proveniente dos capilares subcondrais, é essencial. O sangue depositado no fundo da lesão contém células percussoras e citocinas responsáveis pelo início do processo de cicatrização, que inclui a formação de um coágulo de fibrina e posterior formação de tecido fibrocartilaginoso. O tecido formado a partir do coágulo na parte inferior da lesão recém-tratada foi cuidadosamente estudado, mostrando que é formado principalmente por colágeno tipo 1, enquanto a cartilagem hialina original possui predominantemente colágeno tipo 2. O tecido cicatricial assim formado tem resistência inferior às forças de compressão e cisalhamento quando comparado ao tecido cartilaginoso articular normal. Em revisão sistemática, foi demonstrada a consistência dos resultados obtidos com tratamento de lesões osteocondrais através de desbridamento e microfraturas com pontuação média a OFAS de 86,8 pontos, atingindo 80,2% de resultados excelentes e bons. A comparação entre procedimentos de microfratura e enxerto autoosteocondral para o tratamento de lesões osteocondrais recorrentes mostra resultados semelhantes em curto prazo, mas há deteriorização significativa dos resultados após 4,2 anos do procedimento. A justificativa para esse achado pode estar nas propriedades biomecânicas da fibrocartilagem reparadora, que é inferior à cartilagem hialina normal, explicando sua deteriorização e agravamento dos sintomas ao longo do tempo. Em meta-análise mais recente, a taxa de sucesso da combinação de excisão de fragmentos, curetagem do fundo da lesão e estimulação da medula óssea foi de 85%, enquanto os bons resultados da excisão isolada do fragmento chegaram a 32%, e a combinação de excisão e curetagem do fundo da lesão atingiu 77%. A repetição de desbridamento, curetagem e estimulação medular em pacientes que apresentaram evolução desfavorável tem má reputação entre os especialistas, fato que não se baseia em dados concretos. Pelo contrário, Sava et al. Obteve 92% de bons resultados, caracterizados pelo regresso às atividades desportivas anteriores, incluindo atividade profissional. Apenas 8% dos pacientes necessitaram de reintervenção e mudança de tática terapêutica. O resultado das microfraturas pode ser potencializado através da injeção intraarticular de hialuranato logo após a cirurgia. Em séries consecutivas, houve melhora da função e da dor quando comparado aos pacientes que não receberam esse tratamento. Em modelos animais, o uso de plasma rico em plaquetas em associação com procedimentos de estimulação da medula óssea mostrou melhor capacidade de reparar a cartilagem articular comparada ao procedimento cirúrgico isolado, embora nenhuma cartilagem hialina tenha sido obtida no resultado final.
A mesma observação é verdadeira para o uso de concentrado de aspirado medular. Jung et al., em 2011, defenderam desbridamento e microfraturas para lesões osteocondrais maiores associadas a cistos subcondrais, com base nos bons resultados observados em 22 pacientes em um período médio de 32 meses. Perfuração retrógrada. A perfuração retrógrada com controle radiográfico é considerado muito eficaz como opção de tratamento para lesões osteocondrais com cartilagem articular intacta. Esse procedimento não é indicado quando há erosão da cartilagem articular com osso subcondral exposto. Após a colocação de um fio guia no interior da lesão com auxílio da radioscopia combinada com artroscopia, uma broca canulada é passada sobre esse fio guia, nunca ultrapassando a cartilagem íntegra. Através do túnel formado, é possível colocar enxerto ósseo para preencher a lesão. Atualmente, vários modelos de instrumentos guiadores articulados e extremamente eficientes auxiliam o cirurgião a posicionar uma azeitona na área articular da lesão e alcançá-la com segurança, sem colocar em risco a cartilagem articular intacta. Falando sobre substituição da cartilagem articular no enxerto autólogo osteocondral, o sistema de enxerto osteocondral autólogo, conhecido como mosaicoplastia, envolve a obtenção de enxertos cilíndricos de cartilagem e osso de tamanhos variados, mais comumente provenientes das porções anterolaterais do côndilo femoral lateral, e sua transferência para áreas de lesão osteocondral na superfície de carga da cúpula do talos. Esse procedimento apresenta resultados encorajadores. Na verdade, o termo mosaicoplastia refere-se ao procedimento que utiliza cilindros osteocondrais de menor diâmetro colocados lado a lado, lembrando a composição de um mosaico. Seu uso minimiza os efeitos adversos da área doadora, favorece a incorporação na área receptora e facilita a reprodução do contorno do talos. Mesmo com a técnica mais refinada, áreas correspondentes a 20 a 40% do defeito permanecem sem cobertura cartilaginosa entre os tampões osteocondrais. As indicações para enxerto osteocondral incluem lesões maiores que 1,5 centímetros quadrados, lesões recorrentes ou que não respondem a métodos de tratamento mais leves, e especialmente lesões associadas a cistos subcondrais. O posicionamento adequado do enxerto é de grande importância no resultado do procedimento, pois restaura a distribuição de carga entre a tíbia e o talos, enquanto o subnivelamento do cilindro enxertado produz sobrecarga da cartilagem ao redor da lesão. O seu supranivelamento determina a sobrecarga importante do próprio cilindro, com delaminação imediata da cartilagem, que o recobre, levando à deteriorização dos resultados clínicos. Assim como as microfraturas, a mosaicoplastia tem seus padrões técnicos a serem seguidos visando melhores resultados. A zona doadora nunca pode ser uma região de carga. Os cilindros osteocondrais devem ser inseridos perpendicularmente à superfície receptora. Sua porção cartilaginosa deve ter formato e curvatura o mais próximo possível da zona receptora. O cilindro deve ter pelo menos 15 milímetros de comprimento nas lesões condrais e 25 milímetros quando houver cistos subcondrais. A cartilagem plug deve permanecer perfeitamente nivelada com as bordas da região receptora, não sendo tolerados degraus ou desníveis em relação à cartilagem vizinha. Vários estudos apontam resultados satisfatórios para essa modalidade de tratamento, destacando a baixa incidência de sintomas relacionados à área doadora. Há, no entanto, autores que apontam as complicações relacionadas à área doadora como impedimento e restrição ao uso do enxerto osteocondral autólogo no tratamento das lesões osteocondrais do talos, principalmente em pacientes com mais de 40 anos, 36%. Respeitadas as indicações de cada paciente, Respeitadas as indicações de cada procedimento, os resultados do enxerto osteocondral autólogo são superiores aos da combinação de desbridamento e microfraturas. O enxerto osteocondral autólogo é um procedimento que não tem contraindicações e seus resultados são prejudicados apenas pela localização da lesão, principalmente quando os ombros do talos estão envolvidos. O número de enxertos utilizados, procedimentos anteriores, a necessidade de osteotomia do maléolo e a presença de artrose leve da articulação afetada não influenciaram no resultado final deste procedimento. A observação artroscópica da região da osteotomia tibial e suas proximidades, um ano após a enxertia osteocondral autóloga, mostrou que houve sobrecarga e impacto ao redor do enxerto, achados relacionados aos resultados finais. Com isso, aumenta a importância da realização cuidadosa das osteotomias, bem como da fixação anatômica dos fragmentos na área da osteotomia.
Quando focamos na área doadora, os sintomas residuais mais frequentes são a sensação de instabilidade durante a atividade de vida diária e dor, presente em 12% dos pacientes operados. A ocorrência desses sintomas está relacionado às incisões parapatelares muito grandes e ao tensionamento exagerado durante o fechamento. Por esse motivo, recomenda-se a realização de artrotomias pouco invasivas com incisões limitadas à necessidade do procedimento e extremo cuidado com os tecidos moles durante o manuseio e fechamento das incisões. Para a maioria dos autores, os sintomas na área doadora são de pouca intensidade e importância. O prognóstico funcional do joelho não parece ser afetado pelo número de cilindros osteocondrais colhidos, pelo tamanho desses cilindros ou pela idade do paciente. No entanto, existe um potencial efeito negativo do alto índice de massa corporal. Enxerto osteocondral homólogo ou aloenxerto. Quando as lesões osteocondrais ultrapassam 3 cm², quando não são contidas, quando acometem o ombro do talos ou são acompanhadas de cistos subcondrais de grande volume, o enxerto osteocondral autólogo começa a se tornar mais difícil de ser realizado, com maior chance de maus resultados. O aloenxerto osteocondral de cadáver fresco torna-se então uma opção interessante. O tratamento de grandes lesões osteocondrais é bastante difícil e o aloenxerto de cadáver fresco que apresenta condrócitos viáveis e o osso subcondral normal surge como uma boa opção, uma opção interessante, principalmente por não apresentar morbidade na área doadora ou área sem cobertura entre os plugs enxertados. A criopreservação determina um declínio importante no número de condrócitos viáveis, com a sobrevivência celular atingindo 20 a 30% em 2 semanas, período dentro da qual o procedimento deve ser realizado de acordo com a maioria dos autores. Apesar da perspectiva de bons resultados, o método apresenta como principais obstáculos a transmissão de doenças, a possibilidade de reação imunológica adversa e a dificuldade de incorporação do enxerto no leito que hospeda. A disponibilidade de bancos de tecidos e a tecnologia de conservação do material também são barreiras importantes para sua utilização. Em um estudo com 17 pacientes com grandes lesões osteocondrais tratados com aloenxerto osteocondral fresco, houve falha em 5 pacientes, 29%, 4 foram assintomáticos, 24%, e 8 com sintomas, 47%. 2 desses necessitando de artroscopia para melhoria do quadro, pelo que a indicação desse procedimento ainda deve ser realizado com critério, uma vez que os seus resultados são desfavoráveis quando comparados aos do autoenxerto. El Hadish et al. Avaliaram 38 pacientes com lesões osteocondrais do talos, tratados com aloenxerto fresco, com 10% de falha. Mostraram também que a falha do procedimento realizado anteriormente não piora o prognóstico para uma nova tentativa de aloenxerto, artrodese ou artroplastia total do tornozelo. Tanto o autoenxerto quanto o aloenxerto apresentam bons resultados documentados na literatura. A facilidade de obtenção e a presença de condrócitos viáveis no autoenxerto fazem dele o tamanho ideal para lesões osteocondrais recorrentes, profundas, quando tem mais de 5 milímetros, e de tamanho moderado, ou menos de 2 centímetros². Para defeitos de maior diâmetro, grande componente cístico e envolvimento do ombro do talos, o aloenxerto torna-se a opção preferida. A familiaridade com os riscos e a morbidade na área doadora do autoenxerto e a complexidade do assunto relacionado à viabilidade, disponibilidade e integração dos condrócitos do aloenxerto são fatores muito importantes e devem ser levados em consideração na indicação desses procedimentos. É consenso entre os autores considerar o aloenxerto osteocondral como tratamento de resgate para lesões grandes e naqueles em que os outros métodos falharam repetidamente. No entanto, a elevada incidência de falha do procedimento, cerca de 30%, e a elevada taxa de procedimentos secundários, cerca de 40%, devem ser tidos em conta. Terapia celular regenerativa, o implante autólogo de condrócitos. A primeira vez na história que condrócitos foram utilizados para a tentativa de reparar lesões osteocondrais foi em 1994, através dos estudos de Brittberg e colegas. O procedimento começa pela obtenção de condrócitos viáveis através da ressecção de um pequeno fragmento de tecido cartilaginoso saudável da articulação a ser tratada ou de qualquer outra articulação do mesmo indivíduo. Esse tecido é digerido enzimaticamente e os condrócitos são isolados e cultivados para se multiplicar. Utilizando as técnicas de contagem e acompanhando a evolução da cultura, o número ideal de células para implantação é alcançado após um período de 3 a 6 semanas de cultura. A segunda parte do procedimento, então, consiste na preparação da área receptora e na implantação das células cultivadas. A curetagem e o desbridamento do fundo e das bordas da lesão são partes integrantes desse processo até que os limites da cartilagem saudável estejam estabelecidos e firmemente aderidos ao osso subcondral. Os possíveis cistos subcondrais são preenchidos com enxerto esponjoso e lâminas de periósteo nas dimensões adequadas,
e são suturados, né, e colados com fibrina nas bordas da lesão para criar uma câmara hermética dentro da qual serão implantados as células cultivadas. A sutura e selamento da cobertura é finalizado com suturas e cola de fibrina. A indicação dessa terapia inclui lesões osteocondrais recorrentes de qualquer tamanho e o tratamento primário de lesões maiores que 2,5 cm², com ou sem cistos subcondrais, em pacientes com idade entre 15 e 55 anos, sem artrite degenerativa ou lesões osteocondrais em espelho e sem instabilidade ou alterações no alinhamento articular. Estudos preliminares indicaram resultados satisfatórios e baixa incidência de complicações com o uso de implante autólogo de condrócitos para o tratamento de lesões osteocondrais extensas. Essa baixa taxa de complicações fez do implante autólogo de condrócitos o procedimento de escolha no tratamento de lesões osteocondrais grandes, maior que 3 cm², e de longa duração, 119 meses em média. E isso fez com que complicações, principalmente aquelas relacionadas à hipertrofia e delaminação das membranas periosteais, utilizadas para cobrir as lesões, atingissem níveis mais elevados, entre 18% e 33%. Esse procedimento foi avaliado em meta-análise, incluindo 213 pacientes de 16 estudos que confirmaram a melhora da função articular com o método, mas também identificaram a ausência de homogeneidade na escolha dos pacientes, tamanho das lesões e existência de procedimentos prévios, o que impediu o estabelecimento seguro das reais indicações e resultados do método. A fim de reduzir a morbidade e a dificuldade técnica da implantação autóloga de condrócitos, foram feitas várias tentativas para obter transportadores para células condrais cultivadas. Lee et al. Utilizaram uma combinação de fibrina e trombina, a qual são adicionados condrócitos cultivados para sua implantação na zona receptora do talos. Segundo esses autores, a mistura recebe aproximadamente 1 milhão de células e se transforma em um gel que se deposita sobre a lesão. O gel solidifica em 5 minutos e o tornozelo já pode ser mobilizado sem perder o enxerto. O resultado do procedimento realizado em 10 pacientes foi bastante satisfatório. A segunda geração de transplantes autólogos de condrócitos envolve a utilização de membranas de colágeno para transportar as células, eliminando a necessidade de obtenção do periósteo com todas as dificuldades e complicações inerentes a esse tempo operatório. A membrana do próprio condrócito pode ser suturada ou colada no fundo da lesão com cola de fibrina. Até agora, no entanto, apresentam a desvantagem de desencadear a produção de colágeno tipo 1 em vez do desejado colágeno tipo 2, embora os resultados obtidos sejam encorajadores. Anders et al., em 2012, demonstraram o resultado desse procedimento após 5 anos de observação em 22 pacientes com lesões de 1,94 cm² em média, com melhora significativa da função e da dor. Um avanço representou a realização do implante autólogo de condrócitos por meio de procedimento artroscópico. Isso só foi possível graças ao uso de uma membrana flexível de colágeno chamada MACI, implantação autóloga de condrócitos induzida por matriz. Além da vantagem da artroscopia, a morbidade do procedimento foi reduzida por não violar outra articulação, já que o próprio talos foi utilizado como fonte dos condrócitos enviados para a cultura. Esse procedimento apresentou resultados satisfatórios, com grande melhora clínica dos pacientes. Células-tronco mesenquimais. A terapia com células-tronco é baseada em 2 mecanismos de ação. No primeiro, as células se diferenciam e imitam as células finais dos tecidos e órgãos humanos. No segundo, ocorre a produção de substâncias, citoninas e fatores de crescimento, que influenciam favoravelmente a angiogênese e a redução da apoptose celular e induzem a regeneração endógena. As células-tronco derivadas da medula óssea foram estudadas em profundidade. No entanto, a aquisição dessas células está associada a possíveis complicações, como dor e infecção no local da punção. Giannini et al. Mostraram em estudos clínicos a eficiência do uso de células-tronco obtidas de aspirado de medula óssea. Bons resultados iniciais de um único procedimento com uso de células-tronco derivadas aí da medula óssea em 49 pacientes com lesões osteocondrais do talos foram observados por Giannini et al. Em 2013, em um acompanhamento de 2 anos. Este estudo mostrou piora dos resultados com base no score AOFAS para avaliação do retropé e tornozelo após 2 anos da cirurgia, mostrando possível tendência à deteriorização dos resultados. Aparentemente, o reparo ocorre através da formação de cartilagem hialina, com a vontade de ser um procedimento único e artroscópico. As células-tronco derivadas de gordura foram relacionadas a bons resultados em 18 pacientes tratados, com 2 falhas no procedimento. Essas células mostraram que mantêm sua capacidade de diferenciação da mesma forma que os derivados da medula óssea e podem ter aí melhor potencial para a condrogênese.
Co et al. Trataram 25 pacientes com lesão condral do joelho, utilizando esse tipo de células-tronco, associando aí ao plasma rico em plaquetas. As células-tronco obtidas da sinovia aparentemente apresentam boa diferenciação dos condrócitos, mas apenas em estudos em animais. As células-tronco obtidas na medula óssea ainda podem ser submetidas à cultura para ampliação do número e posterior uso clínico, como mostraram os estudos de Allen e Nejadic. A injeção intraarticular de células estaminais mesenquimais influenciou favoravelmente os resultados do tratamento de pacientes com mais de 50 anos de idade, lesões maiores que 109 milímetros associados a cistos subcondrais, o que pode ter algum benefício em retardar a evolução para a doença degenerativa. Porém, esse tipo de terapia ainda não foi adequadamente estudado na literatura e a melhor fonte dessas células, sua dosagem, o melhor tipo de carreador, quando necessário. As suas indicações e contraindicações ainda serão estabelecidas. A indução de condrogênese por matriz autóloga. A associação do uso de membranas de colágeno com células-tronco mesenquimais, concentrados de medula óssea e células-tronco derivadas de medula óssea mostrou-se mais vantajoso que a implementação de condrócitos. A técnica foi descrita por Behrens et al. Em 2006 para tratamento de lesões condrais de espessura total no joelho. Uma matriz de colágeno acelular tipo 1 e 3 é colocada no coágulo que se forma após a microfratura para proporcionar um ambiente favorável à regeneração condral. Os resultados clínicos com 5 anos de acompanhamento mostraram resultados encorajadores. Walter et al. Relataram 42 casos desse procedimento com acompanhamento de 12 meses, com bons resultados. Nas lesões de enxerto ósseo profundo, é utilizado na reconstrução óssea subcondral, com bons resultados clínicos e melhor aspecto na ressonância magnética em 26 pacientes. Cartilagem articular juvenil particulada. A estimulação do reparo do talo osteocondral pode ser feita a partir da cartilagem articular de cadáver de crianças e adolescentes, particulada em cubos de 1 milímetro, implantados no leito da lesão previamente reparado. Após desbridamento e preparo da lesão por via artroscópica, o fluxo de solução salina é interrompido e a lesão é seca. Uma fina camada de cola de fibrina é aplicada em toda a extensão da lesão condral e a cartilagem particulada é introduzida até que o defeito osteocondral esteja totalmente coberto, conforme a gente vê na imagem 12. Uma nova camada de fibrina é aplicada sobre a região para aumentar a estabilidade do enxerto. Estudos com modelos animais e evolução em curto prazo em pacientes mostraram bons resultados, com formação de cartilagem hialina do defeito. Em um estudo multicêntrico prospectivo, 25 pacientes foram tratados por esse método e apresentaram melhora clínica. Outros estudos indicam que 92% dos bons resultados foram obtidos no tratamento de lesões inferiores a 1,5 centímetros quadrados de área total. Implantes metálicos, então, preenchimento da área da lesão osteocondral do talos com utilização de implante metálico, prótese de superfície, tem a finalidade de refazer o contorno da área lesada e melhorar a distribuição de carga da articulação do tornozelo. Foi descrito por Van Berger et al. Em 2011, que estudou 20 pacientes consecutivos, na única série descrita na literatura. Obtiveram melhora substancial da dor e da função em 90% dos pacientes após um acompanhamento médio de 3 anos. Os autores consideraram o método válido no tratamento de lesões osteocondrais recorrentes resistentes a outras formas de tratamento. Nas lesões osteocondrais, então, da tíbia distal, são achados incomuns, né, e aparecem na proporção de 2,6% de todas as lesões osteocondrais do tornozelo. Essa menor incidência pode estar relacionada ao formato côncavo da superfície articular tibial inferior e a maior resistência da cartilagem tibial à compressão quando comparada à cartilagem do talos. O tratamento dessas lesões é muito mais complexo devido à dificuldade de acesso e ao formato da superfície articular tibial, através da abordagem artroscópica, curetagem, excisão de fragmentos, ablação térmica e estimulação da medula óssea, podemos realizar esse tratamento. Quando acompanhados de cistos, seu preenchimento com enxerto ósseo pode ser realizado por via transmaleolar sob auxílio artroscópico. Além da superfície articular do talos, a tíbia foi subdividida em 9 regiões e mapeada aí a incidência de lesões osteocondrais, indicando as áreas mais acometidas. Na figura 14, mostra a grade divisória da superfície articular distal da tíbia, bem como a frequência das incidências das lesões, segundo Elias et al. É consenso entre os autores que as lesões osteocondrais da tíbia apresentam pior prognóstico do que as lesões osteocondrais do talos, quando são consideradas as mesmas características físicas das lesões. A avaliação da cartilagem reparada
É feito através da ressonância. O mapeamento de ressonância magnética em imagens ponderadas em T2 está se tornando o recurso mais útil e popular para a avaliação da cartilagem articular reparada, como uma alternativa importante à artroscopia, um procedimento invasivo e descomplicado. Como vantagem adicional, as avaliações de ressonância magnética abrangem a região reparada como um todo, enquanto a artroscopia tem um campo de visão restrito e superficial, que uma biópsia local forneceria. A integração dos parâmetros da escala morfológica de Mocart e do mapeamento bioquímico por ressonância magnética na ponderação T2 são essenciais para a avaliação não invasiva completa e precisa da cartilagem reparada, melhorando a interpretação das escalas clínicas. O mapeamento é adequado para a avaliação qualitativa da cartilagem, sendo capaz de diferenciar a cartilagem hialina da fibrocartilagem e correlacionar com os resultados clínicos. As revisões sistemáticas da literatura, devido à heterogeneidade dos trabalhos disponíveis, não permitem a definição de padrões absolutos de conduta. No entanto, estão surgindo informações importantes sobre a eficiência dos diversos métodos de tratamento e suas respectivas taxas de sucesso. Com essas informações, é possível fundamentar, apesar da falta de confirmação matemática, as escolhas de tratamento até o surgimento dos esperados estudos prospectivos, comparativos e bem controlados. Nesse algoritmo, os autores montaram aí, abordando as ocorrências mais comuns, bem como as soluções que encontram suporte na literatura. Algumas das soluções apresentadas não estão disponíveis em nosso meio, o que impede de conhecer e continuar buscando que não impede, né, de conhecer e continuar buscando alternativas para os pacientes que procuram, né, os ortopedistas com os problemas já falados. Então, esse foi o capítulo hoje, do 48 do Foot and Ankle Disorders, do Emílio Wagner. Muito obrigada, uma boa noite.